Você se vê acomodado ou você se vê não fazendo mais as coisas que fazia antes? Você sente falta de como você era? Você tem se esforçado para melhorar a cada dia ou simplesmente se acomodou e aceitou os seus erros? Pois então hoje vamos falar sobre a comodidade. Muitos hoje em dia são acomodados, se acomodam pela sua situação, seja financeira, seja familiar. Elas se acomodam, elas cansam de lutar, porque para você sair do que é cômodo, você tem que fazer o que é incômodo. Se você quer mudar a sua situação financeira, por exemplo, você tem que trabalhar mais, tem que estudar mais. Exige um esforço muito maior para você mudar a sua situação. E muitos até têm o ímpeto de, no começo, fazer força, estudar mais, se empenhar mais, mas com o passar do tempo vai perdendo a força, perdendo o ânimo, e se acomoda com a situação e aceita viver da forma que estava vivendo. Bom, eu não tô aqui para acusar ninguém, nem coisa do tipo, mas você tem que tomar muito cuidado com isso, porque em muitas coisas na sua vida, isso vai te levar para a morte. E quando eu digo morte, não é a morte do corpo, porque essa todos nós vamos morrer, todos vamos passar por essa. Mas a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Porque o ser humano, ele pode se acomodar em muitas coisas, mas se tem algo que o ser humano não pode se acomodar de jeito nenhum, é na sua fé. Porque a partir do momento em que o ser humano ele se acomoda na sua fé, já era. Ele nunca vai se desenvolver na vida. Em nada. Nada, nada, nada. Ele pode ter o dinheiro que for, ele pode ter o sucesso que for, pode ter tudo. Mas se a fé dele é travada, se a fé dele é acomodada, ele tem um espírito fraco. E se o espírito dele é fraco, é preguiçoso, a mente dele é fraca, é preguiçosa. E se a mente é fraca, mano, o corpo é fraco, não adianta. Se a mente é fraca, tudo que você conquistou você vai perder. E quantos casos a gente não vê isso, né? Pessoas ricas, famosas, que conquistaram tudo e perderam porque não tiveram cabeça, gastaram tudo com drogas, gastaram tudo com mulheres, com prazeres, enfim, e hoje tem a vida completamente destruída nos vícios e, enfim, a vida é um inferno por causa da acomodação. Não quis lutar contra o que estragava ela. Quando eu digo o que estraga é o que é incômodo, né? Porque quando você come um fast food, por exemplo, né? Come bolo, pizza, chocolate, isso não é incômodo para você. Isso aí é cômodo, né? É algo que você gosta, o corpo gosta, mas não faz bem pra você. Igualmente os vícios, pra quem bebe, pra quem fuma, pra quem é viciado em mulher, homem, seja o que for. Isso torna a pessoa depreciativa, deterioriza a pessoa e o caráter dela. E não é diferente na fé. Quando a pessoa ela, poxa, ela deixa de fazer o que é incômodo e fica só fazendo o que é cômodo, só o que agrada ela tá perdida. Porque se você só faz o que te agrada, você tá perdido, você se destrói. Porque a vontade do ser humano é contra ele mesmo. A nossa vontade é contra nós mesmos. A gente não sabe querer. Porque é como eu já falei, já dei um exemplo uma vez. A gente quer o bolo de chocolate, a gente quer a pizza. A gente não quer a salada. A gente não quer os vegetais, as frutas. Que é o que faz de bem. E é isso que eu digo. O que é incômodo, que é o que a gente não gosta, geralmente faz de bem pra gente. E o que é cômodo, que é o que a gente gosta, geralmente faz mal. E aqui na Bíblia tem exemplos que mostram isso. E eu separei 2 exemplos aqui. E primeiro, né, como é que eu falei de situações da vida, né, no geral, mas principalmente da fé. Aqui em Juízes, no capítulo 16, no versículo 20, diz assim: "E disse Dalila: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse:
Sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha se retirado dele. Só para contextualizar, Sansão, todo mundo sabe, era um homem forte que derrotava qualquer um, derrotou 1000 homens somente com uma queixada, mas ele se acomodou na fé. Ele se acomodou aos feitos dele no passado. Eu já derrotei 1000 homens, sou imbatível, tudo mais. Ele se acomodou e deixou de obedecer a Deus. E por isso que, quando veio os inimigos, mais uma vez, para tentar parar ele achou que conseguiria derrotar, porque já era de costume para ele. Só que ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Deus já não era mais com ele, porque eles já não tinha mais aquele terror, não tinha mais aquela obediência, aquele esforço para fazer a vontade de Deus. E isso foi a ruína dele. Igualmente na vida, em qualquer área da nossa vida. Quando a gente desanima, vai parando de fazer aquilo que a gente fazia, que era bom, né? Era incômodo porque exigia esforço, a gente se destrói. É igual na academia. Ninguém gosta de ir na academia, mas você vai. Só que se você desanimar, se você ir se acomodando, você vai parando. Você falta um dia, depois tu falta no outro, e vai faltando mais dias e mais dias até você parar de vez. E obviamente seu corpo não vai ficar sarado. Seu corpo vai voltar ao estado que era antes, ou talvez até pior. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a acomodação. E outro exemplo que eu separei na Bíblia foi o de Davi. O pecado do rei Davi, que foi um adultério. Por que que ele pecou? Como um adultério, né, com Batseba, tudo mais. Por causa da acomodação. E, ó, eu vou ler aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1 já diz: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Novamente contextualizando, Davi era um rei que sempre ia para as guerras, sempre. E sempre foi vitorioso. Davi sempre venceu suas guerras, né? Porque Deus era com ele. Só que aqui, Davi ficou em Jerusalém. E com certeza ele pensou: eu já lutei muito, já tive muitas vitórias. Então, para que que eu vou descansar um pouquinho, só essa vez? Vou descansar só essa vez. É aí que foi o erro dele. Como eu falei no episódio anterior, a gente tem que ser sóbrio, tá vigiando a todo momento, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele tá sempre ao nosso derredor procurando só uma brechinha, só uma falha, só uma acomodaçãozinha para atacar a gente. E ele atacou Davi quando ele se acomodou, quando ele baixou a guarda e conseguiu o que queria. Porque o versículo 2 diz: E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. E, como você já sabe, o resto da história, Davi foi e tentou esconder a gravidez, tudo mais, não deu e ele matou Urias. Ou seja, a acomodação de Davi levou ele a um adultério e a um assassinato. Pois então, que você possa meditar nisso, pensar melhor e ver no que você tem acomodado, em quais planos você desistiu, você deixou de lado, em quais objetivos de vida você se acomodou e principalmente na sua fé. Se você já foi da fé e deixou Deus, se afastou de Deus, volte. Volte enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.